Olá! O promotor de justiça de Encantado, André Prediger, convocou a entrevista coletiva nesta quinta-feira, dia 11 de abril, para anunciar os próximos procedimentos do Ministério Público em relação ao caso Potric. Ele anunciou que entregaria a denúncia do suspeito e também pediu a sua prisão preventiva. Em contato com o escritório que faz a defesa do suspeito, o ECO Regional encaminhou 9 questões avaliando o que foi discutido e o que foi falado nesta coletiva. O advogado Paulo Olímpio Gomes de Souza avalia a entrevista coletiva do promotor André Prediger. A defesa foi surpreendida com essa coletiva em que anunciou o oferecimento de uma denúncia e um pedido de preventiva. Surpreendida pelo fato de nem o inquérito estar concluído e os elementos apresentados nesta coletiva se restringe àquilo que tinha sido apurado quando do pedido da prisão temporária. Entendemos que a coletiva foi um esforço do Ministério Público de demonstrar que tinha elementos para oferecer a denúncia. E nós chegamos à conclusão que os elementos são absolutamente insuficientes para o oferecimento da denúncia. Dr. Paulo Olímpio também comenta em relação à afirmação de Prediger de que seu cliente teria asfixiado Jacir Potric. Carlos nunca esteve naquele dia no quiosque. Ele nega com veemência. Não há nenhuma prova, nenhuma câmera estava direcionada ao quiosque. Não há testemunha, não há nada que indique que ele tivesse ido ao quiosque e lá se encontrado com Jacir. Em primeiro lugar, o deslocamento dele até o quiosque de sua casa e voltar leva mais de 30 segundos. Então, esse minuto que o Ministério Público diz que ele teria usado para matar Jacir, teria que ser muito menos de um minuto e matado por asfixia. Ora, Jacir, um homem mais forte e mais alto que ele, como é que se pode falar em homicídio por asfixia sem cadáver, sem prova da materialidade e sem nenhum elemento que demonstre que tenha tido asfixia? Isto é pura ficção, isto é imaginação. Se deduz uma coisa sem nenhum elemento de prova. Durante a coletiva, o promotor também falou em relação à linguagem corporal do suspeito e em depoimento aos delegados. Dr. Paulo Olímpio aborda o assunto. Eu estava no depoimento de Carlos quando foi ouvido na delegacia. Ele negou peremptoriamente, veementemente, que tivesse matado Jacir. E essa leitura corporal feita pelo Ministério Público é absurda. Quando não se tem maiores elementos, passa-se a interpretar movimentos corporais como prova. Isto é ridículo. Na coletiva de imprensa, o promotor André Prediger estava acompanhado da esposa de Jacir Potric, Adriane Balestreri Potric, e também de seu filho Vinícius Potric. O Dr. Paulo Olímpio avalia a presença da família nesta coletiva. É natural que a esposa e o filho de Jacir, que está desaparecido desde novembro do ano passado, estejam preocupados com os fatos decorrentes desse desaparecimento. Não vejo com estranheza. Estranheza eu vejo, sim, quando se afirma que Carlos esteve sempre indiferente ao desaparecimento de Jacir. Ao contrário, Carlos, solidário juntamente com sua família, solidário com a esposa de Jacir, com seus familiares, acompanhou as buscas do eventual corpo de Jacir, participou dessas buscas e esteve sempre presente. Nunca houve indiferença de Carlos. E se fez uma leitura de que ele era um homem frio por
causa dessa indiferença que não houve. Também foi levantada a questão de mudança de comportamento do suspeito e de familiares após o habeas corpus que ele tirou da prisão em janeiro. O Dr. Paulo Olímpio diz que isso não acontece. Mais uma vez, está demonstrado que o promotor, na ausência de qualquer prova para incriminar Carlos, procura circunstâncias que possam repô-lo na condição de suspeito. Ora, Carlos não mudou seu comportamento, nem ele, nem Sayonara, sua esposa. Só mudou quando esteve recolhido à prisão de Encantado por uma prisão temporária que foi revogada pelo Tribunal de Justiça. Voltou à vida normal, voltou a atender sua clientela no consultório com a maior naturalidade dos inocentes. Ele não tem por que estar trocando de comportamento. E mais, em Antagorda, onde eles moram, não houve comentário nenhum. Isso é uma novidade trazida pelo promotor de Encantado, que talvez nem saiba o cotidiano do casal na cidade de Antagorda. O promotor André Prediger fala de uma certa frieza do suspeito em depoimento, chegando a dizer que beira a psicopatia. O Dr. Paulo Olímpio contesta a opinião do promotor. Avalio como uma espécie de decepção com o órgão do Ministério Público. Primeiro, ele é especialista em leitura corporal. Segundo, ele invade a psiquiatria como se fosse uma autoridade nesta ciência psiquiátrica e já rotula o cliente como psicopata. Quer dizer, não há prova da materialidade do homicídio, não há prova nem exame da sanidade mental de Carlos e ele já está rotulando sem nenhuma base, por mera especulação e suposição, o cliente como frio e psicopata. É lamentável essa postura ministerial. O advogado de defesa do suspeito avalia como prematura a posição do Ministério Público. Sem dúvida que sim. O oferecimento dessa denúncia foi precipitado. É incomum o Ministério Público se adiantar à conclusão de um inquérito policial instaurado como no presente caso. Não há conclusão do inquérito, nem relatório final do delegado. Entretanto, como salientou o próprio promotor, todas as perícias foram ultimadas e nenhuma delas aponta qualquer indício, qualquer elemento de prova contra Carlos. Daí porque seria prudente, seria aconselhável aguardar-se o desdobramento do inquérito e outras possibilidades para desvendar o desaparecimento de Jacir que foram abandonadas, e não esse oferecimento prematuro. A partir do momento que a juíza Jaqueline Bervian, do Fórum de Encantado, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o Dr. Paulo Olímpio, advogado do suspeito, anuncia quais são os próximos passos da defesa. Tão logo Carlos seja citado pela meritíssima juíza da primeira vara de Encantado, a defesa, na defesa preliminar, que é o passo processual seguinte, vai arguir a inépcia da denúncia, possivelmente a insustentabilidade dessa denúncia para promover o início de uma ação penal. A meritíssima juíza poderá acolher ou não esse pedido. Caso não acolha o pedido para não prosseguimento da ação, vamos examinar a possibilidade de pedir seu trancamento na superior instância. Por fim, Dr. Paulo Olímpio Gomes de Souza avalia como está o seu cliente diante de tantas denúncias. Com muita indignação e sofrimento para ele, Carlos, e para seus familiares. Toda a família está sofrendo muito. E evidente que Carlos confia
na justiça, confia nos esclarecimentos do fato, confia no reaparecimento de Jacir, ou que se encontre o corpo de Jacir em algum lugar para dar fim a esse sofrimento e restituir-lhe a paz e a tranquilidade. Agora, ele e a família estão marcados de forma indelével. E nós do Eco Regional agradecemos o Escritório de Defesa em nome do Dr. Paulo Olímpio de Souza, que respondeu às 9 questões. O promotor de justiça André Prediger entregou a denúncia e também um pedido de prisão preventiva, que foi negado pela juíza de Encantado, Jaqueline Bervian. Nesta sexta-feira, 12 de abril, o Ministério Público entrou com um recurso em segunda instância para tentar manter a prisão preventiva.